pessoal, estamos mais uma vez se encontrando para encerrar nossa disciplina com o nosso segundo encontro. A disciplina que está dando continuidade é a disciplina de administração pública na administração, ou seja, para o curso de administração, eu sou a professora Eliana Esmeraldo e estaremos trabalhando o nosso segundo encontro a partir do nosso material didático, pedindo e reforçando que vocês busquem se aprofundar no nosso material didático, onde lá vocês têm uma forma de se aprofundar um pouco, fontes de pesquisa, onde vocês vão trabalhar esse conteúdo de uma forma mais específica, adequando à realidade de vocês e até mesmo o que vocês querem seguir como modelo de profissão. Então, esse é o nosso segundo encontro. Eu vou começar com vocês dando continuidade onde paramos. Nós paramos na administração pública gerencial. Vocês vão perceber que no nosso material didático, que a partir do século XXI, com as rápidas mudanças ocorridas em vários cenários econômico, social, político, tecnológico, surgiram novas tecnologias gerenciais para administrar as organizações, inclusive as organizações governamentais. Então, surge aí um novo modelo de administração, torna-se essencial as necessidades de reduzir a questão do custo e aumentar a qualidade de serviço, tendo o cidadão como beneficiário, resultando numa maior eficiência da administração pública. Ou seja, ambas as partes possuem os objetivos e realizam atividade de espaços organizacionais, independente de ser pública ou privada. É através das pessoas que esses resultados acontecem, mobilizam-se recursos, perseguem-se metas, são chamadas de organização pública ou privada, aquelas que alcançam esses objetivos ou que traçam esses objetivos, essas metas a ser alcançadas. Então, os objetivos a serem alcançados devem estar alinhados ao planejamento e também o planejamento estratégico e também as atividades coerentes com tudo que se traça para se alcançar. O paradigma da administração pública gerencial é de uma forma contemporânea, ela é fundamento dos princípios da confiança e principalmente da descentralização da decisão. Ou seja, exige forma flexível de gestão, exige estrutura, exige descentralização de função, exige incentivos e criatividade. Contrapõe-se a ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional, que foi exatamente o conteúdo que nós estudamos no nosso primeiro encontro. Tem um autor que ele defende muito essa questão da administração pública gerencial e ele é muito bem citado em vários e vários artigos. Seus livros trabalham muito todo tipo de administração. Na verdade, que Avenatti ele já vem traçando a partir da teoria geral da administração um estudo de como consolidar a administração feita da melhor forma possível. Ele define que a tarefa de administração é de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-la em ação organizacional. Ele traz também, por meio dessa definição, que ele diz que por meio dos processos de planejamento, organização, direção e controles, o procedimento de gerenciar os recursos e gerir pessoas nas esferas pública quanto privada é sim uma prática administrativa e são as mesmas, divergindo somente quanto à legislação específica para as normas do tipo de administração, ou seja, as normas internas e cultural da organização ou organização. A avaliação sistemática traz como recompensa pelo desempenho a capacitação permanente, que já eram características de boa administração burocrática, e acrescenta-se alguns princípios aí de orientação para o cidadão cliente, do controle por resultado e da competição administrada. Quando se diz assim cidadão cliente, eu não estou dizendo apenas voltado para os clientes das empresas privadas, mas especificamente pelas públicas, porque é quem traz essa competitividade, um resultado melhor de avaliação dentro da administração.
eu vou passar a trabalhar com vocês aqui um pouco sobre um breve histórico da administração pública e o que traz esse histórico em relação a esses pontos. Primeiro é a questão do processo evolutivo, né, com esses modelos praticados pela organização governamentais. Isso veio a evoluir e trouxe 3 modelos básicos nessa evolução, que nós já estudamos dentro do patrimonialista, dentro do burocrático e dentro do gerencial. E ele traz um modelo que esse modelo iniciou ainda na monarquia, em 36, o modelo Getúlio Vargas, né? Ele implementou o modelo burocrático e ele idealizou alguns sociólogos. Um deles foi Weber, como nós já tivemos no nosso primeiro encontro, e ele trouxe uma visão amparada dos princípios de impessoalidade nesse modelo de gestão, né? A partir desse modelo de gestão. Então, ele trouxe alguns focos voltados para o processo, mas esses focos voltados para o processo, com o passar do tempo, foi evoluindo, colocando foco nas pessoas para que esse processo realmente se consiga concretizar-se. A administração, ela começou a se organizar a partir dos séculos, entre os séculos XVIII, XIX. Nessa época era ainda embrionário devido ao Estado que era de uma forma absolutista e que anteriormente detinha todo o poder centralizado. E ele não permitia um desenvolvimento público e a administração também não tinha ainda uma elaboração normativa baseada nos princípios constitucionais próprios que tem hoje. Então, apenas algumas obras e regras esparsas que dariam aos inícios aos atuais conceitos de direito constitucional e administrativo, como nós nos aprofundamos um pouco no nosso primeiro encontro. Hoje há uma forte tendência de organização governamentais que incorporem, né, cada vez mais em suas práticas cotidianas, os conceitos e técnicas não muito utilizada pela organização privada. Eu acredito que vocês recordem que nós iniciamos esse nosso conteúdo falando que o modelo da administração privada foi copiado do modelo da administração pública. Em alguns pontos a gente percebe alguns, até mesmo, não vou dizer erros, mas diferença entre uma e outra, por conta da desobediência desse modelo, da forma de como se segue esse modelo. Então, como podemos observar, toda a permanência do mundo corporativo e todas as instituições privadas, mais que hoje dentro das esferas públicas, é um desafio grande para que eles pelo menos se equiparem. Hoje o cidadão ele está mais exigente, ele conhece os seus direitos. Então, a administração pública, ela busca hoje tentar acompanhar um modelo da educação privada que, na verdade, esse modelo foi tirado da administração pública, né? Então, eles tentam se adequar à realidade do mercado, a atender às necessidades das pessoas, entre outros direitos que cabem ao cidadão e que eles passam a conhecer. Então, o desafio atual da administração pública hoje é criar estratégias para que os gestores transformem os seus conhecimentos em ação e efetivamente eles viabilizem as novas práticas gerenciais para melhor atender a sociedade e a quem serve. Daí, trazendo essa evolução, eu quero focar um pouco junto com vocês a questão da reforma do DASP. A partir dessa reforma ocorrida no governo de Vargas, a administração pública ela sofre um processo de racionalização que se manifestou no surgimento das primeiras carreiras burocráticas e na tentativa de adoção ao concurso como forma de acesso ao serviço público. Ou seja, a implantação da administração pública burocrática é a consequência do desenvolvimento de um capitalismo moderno no país. A avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho e a capacitação permanente, que já eram características da boa administração burocrática, elas acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão cliente, de controle por resultado e da competição administrada.
Percebe-se que há uma estrutura de mercado a partir daí, né? Um mercado que é caracterizado pela ideia de espaço econômico e é originado a partir das interações de como havia essa visão de cliente, e ele tem uma estrutura condicionada por 3 variáveis principais e que determinam, de uma certa forma, determinam sua organização e como elas servem, né? Como ela é vista, como ela é avaliada. Então, alguns pontos dessas reformas, percebe-se a influência do Taylorismo, né? Taylor já fazia parte desse estudo, aliás, ele fazia parte não, ele era o pesquisador, ele trazia toda essa noção do que seria a administração. Na verdade, foi Taylor quem trouxe esses pontos de como atuar na administração, de como organizar a administração, seguido por outros que viram o seu modelo e começaram a trazer essa visão do que é administrar com pessoas, administrar pessoas, né? Veio o Fordismo, depois do Taylorismo veio o Fordismo e outros seguidores de Taylor, né? Weber também, que trouxeram essa noção do que se registra nesse período, a função do que seria a administração, dentro da fase orçamentária, enquanto estudava a questão da economia, tudo que era vinculado ao planejamento. Dentro dessa realidade, o núcleo rumo à administração gerencial, ele trouxe o núcleo burocrático, de uma certa forma, sendo enfraquecido. E nesse momento, através de uma estratégia do regime militar, que não desenvolveu carreiras de administradores públicos no alto nível, preferindo, ao invés, contratar escalões superiores da administração através das empresas estatais. Então, através dessas empresas estatais, eles começaram a perceber que ele poderia chamar como uma terceira estrutura, né, que era um monopólio constituído por uma única empresa que domina sozinha a produção de uma demanda pública e privada, ou comércio, ou a matéria-prima. Ou seja, nesse caso, foi necessário e é necessário manter-se correntes que manter-se afastado desses potenciais, né, para que começasse a descentralizar o que seria realmente uma administração gerencial. Nos anos de 60, a criação do CEMOR, a Secretaria de Modernização, constituiu-se uma iniciativa modernizadora da administração pública. Reuniu-se em torno de um grupo de jovens administradores públicos, muitos deles com formação em nível de pós-graduação no exterior, que buscou implantar novas técnicas de gestão, particularmente da administração de recursos humanos na administração pública federal, que começou a ter uma visão da teoria das relações humanas na questão do que seria formado pelo pequeno número de empresas no setor, como indústria automobilística, ou pequenos números de empresas que dominam o setor de uma forma mais clara, né? Então, daí se nasceu outras empresas, outros modelos, uma estrutura de mercado firmada como um mercado que é caracterizado pelas ideias dos espaços econômicos. Aí veio a reforma da era de FHC, que, para enfrentar os principais problemas que representavam os obstáculos à implantação de um aparelho do Estado moderno e eficiente, tornou-se necessário definir um modelo conceitual que distinguisse os segmentos fundamentais, ou seja, tudo que era característico da ação do Estado. E em 95 foi lançado o PDRAE. Esse Plano Diretor de Reforma do Estado, conduzido pelo citado Mari, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos deixar de uma forma organizada tudo o que aconteceu nas reformas de Fernando, ou parte do que aconteceu, né, das reformas da era
FHC, mas pedindo para que vocês se aprofundem um pouco, busquem um pouco essa parte da reforma no nosso material didático, porque ele contém tudo de uma certa forma centralizado, voltado, não só o material didático, mas se tratando de políticas públicas, muito se tem a pesquisar, acompanhar a evolução. O núcleo estratégico é o governo constituído pela cúpula dos 3 poderes, um corpo de funcionário público, uma força militar e policial, o aparelho do Estado, que é regido basicamente pelo direito constitucional e pelo direito administrativo, enquanto que o Estado é fonte ou sancionador, garantidor desses e de todos os demais direitos. Então, o aparelho do Estado ele é regido basicamente pelo direito constitucional e pelo direito administrativo, como ficou bem especificado no nosso primeiro encontro. Quando nós somamos o aparelho do Estado e todo o sistema institucional legal, é isso que regula não apenas o próprio aparelho do Estado, mas toda a sociedade dos termos legais. No aparelho do Estado é possível distinguir 4 setores. Primeiro, o núcleo estratégico. Ele é correspondente ao governo em sentido amplo. Ele é o setor que define as leis e as políticas públicas. Ele exige o seu cumprimento e é, portanto, o setor onde as decisões estratégicas do governo são tomadas, correspondente aos poderes legislativos e judiciários, ao Ministério Público e no Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. Ou seja, o núcleo estratégico é onde organiza todos os setores que vão planejar, que vão decidir, que vão determinar o que será proposto para os estados e municípios. A outra é a atividade exclusiva, é o setor que são prestados serviços que só o Estado pode realizar. São serviços que se exerce o poder extroverso do Estado, o poder de regulamentação, de regulamentar e fiscalizar. Exemplos: cobranças e fiscalização de impostos, polícia, previdência social, fiscalização do cumprimento das normas sanitárias, do serviço de trânsito, controle do meio ambiente, emissão de passaporte, entre outros que, se formos analisarmos, traz uma descentralização do primeiro serviço. O outro é o serviço não exclusivo, o último. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas, são as parcerias, as conhecidas parcerias que ocorrem entre o âmbito governamental e não governamentais. As instituições desse setor não possuem o poder extroverso, porém o Estado está presente porque os serviços envolvem os direitos humanos fundamentais, como os da educação, da saúde, o porquê possui, as economias externas, tudo que é relevante na medida que produzem ganho e não pode ser apropriado por serviços através de mercado. É o que nós podemos de analisar como estrutura de mercado, né, e como se comporta o fator econômico do Estado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos desse setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa, os museus, entre outros. Dentro do nosso conteúdo, há uma parte no nosso material didático que trabalha de forma específica a produção de bens e serviços, onde traz essa visão para o mercado. Ou seja, a partir daí nós começamos a descentralizar um pouco e diferenciar a questão da gestão pública e a gestão privada e como uma está correspondente à outra, né? Corresponde à área de atuação das empresas, é caracterizada pelas atividades econômicas, é voltada para o lucro, que ainda permanece no aparelho do Estado, como, por exemplo, setor de infraestrutura,
onde estão, na verdade, no Estado, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, dos quais o controle via mercado não é possível, tornando-se necessário o caso de privatização devido à regularização que muito ocorre no nosso país, né? Tudo que é questão constituído numa visão de monopólio, onde uma única empresa que é quem domina sozinha tudo o que ocorre, né? Isso pode estabelecer uma questão de preço à vontade, onde pode levar as empresas privadas se tornarem públicas na questão das privatizações. No núcleo estratégico, o fundamental é que as decisões sejam as melhores e, em seguida, que seja efetivamente cumprida. A efetividade é mais importante do que a eficiência. Tudo que se promete precisa dar-se uma credibilidade no cumprimento dessas promessas, né? Então, tudo que importa saber em questão ao governo e acompanhar a partir da nossa parte, né, do nosso papel de cidadão, é o que realmente está sendo prometido e o que realmente está sendo cumprido. E essas tomadas de decisões devem estar pautadas dentro de tudo aquilo que está descrito nas suas promessas, né, ou se adequando a uma realidade atual. Já no campo das atividades exclusivas do Estado, dos serviços não exclusivos e da produção de bens e serviços, o critério da eficiência torna-se fundamental. O que importa é atender milhões de cidadãos com boa qualidade e custo baixo. Diante disso, tem como a gente fazer algumas reflexões, que vocês farão essas reflexões e colocarão essas reflexões dentro do portal, trazendo tipo um fórum sobre os questionamentos, que vocês podem até estar tentando trazer uma resposta para esse questionamento. Como esses setores se relacionam com as diferentes formas da administração pública, né? Como é que esses campos de serviços, entre público e privado, onde o privado eles se esforçam, eles conseguem atender uma demanda de público que tanto os procure e sempre temos uma dificuldade que não haja essa demanda o atendimento dessa demanda diante do privado. Então, como vocês percebem, no início da nossa disciplina, nós encontramos duas formas principais da administração, que foi a burocrática, né? A burocrática, ela traz, de uma certa forma, o formalismo. A gerencial, ela é caracterizada pelo que busca na eficiência dos serviços, e isso faz uma distinção e uma evolução entre as duas. Já para o setor não exclusivo, ou competitivo do Estado, a propriedade ideal é de não estatal. Não é propriedade estatal, porque aí não se exerce o poder do Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, porque não se trata de um tipo de serviço, por definição, subsidiado. Então, a propriedade pública não estatal torna-se mais fácil o direto controle social, ou seja, através da participação dos conselhos de administração, dos diversos segmentos envolvidos, ao mesmo tempo em que favorece a parceria entre sociedade e Estado. Dentro desse fator da produção de bens e serviços, introduziu-se à administração pública uma série de elementos típicos da administração gerencial, embora o Estado não tenha abandonado de forma alguma muitas das principais características burocráticas. Dentro dessa esfera pública, tudo que se encaixa na esfera pública, alguma dessas estruturas do mercado, entende-se que o monitoramento deve se controlar especialmente em 3 fatores, que seria mencionado, que nós mencionamos no início do nosso conteúdo. Números de firmas produtoras deste mercado, tudo que é relacionado ao monitoramento e controlar, de organizar, de planejar. Então, esses pontos dão direito a acompanhar como está sendo a macroeconomia, como você consegue lidar com essa macroeconomia, quais são os valores de movimentação. Ou seja, pode ser um diferencial para a administração pública seguir esse modelo da administração privada, que através desse modelo
eles mantêm o sucesso do meio corporativo. Então, são pontos que sempre serão analisados entre os dois modelos de administração, dois tipos de administração. Trazendo a evolução da administração, tem os pontos de algumas estratégias utilizadas por alguns governos, né? Veio o governo Lula, que busca por um novo modelo de gestão e buscou esse modelo de gestão. As eleições em 2002 representaram a substituição do grupo político no poder, com a ascensão de novas lideranças, um modelo totalmente diferente de administração, né? O Partido dos Trabalhadores, eles assumiram o comando propondo um modelo de gestão intitulado Brasil de Todos, que questionou muito dos métodos da gestão anterior. Alguns projetos foram retirados e colocados em prática das gestões anteriores, mas melhorado ou colocado dentro do modelo da gestão atual. Argumentou-se que esse diagnóstico contido no plano diretor da reforma trouxe ao Estado um documento elaborado em 95 e que deu sustento teórico a tudo que já tinha sido feito nas reformas de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, era equivocado considerar o Estado como um problema, como o elemento causador da crise pelo qual o país atravessava. Então, também foi estabelecido um canal de comunicação entre o governo federal e os servidores que, segundo o governo, seria uma forma transparente de diálogo e também uma política de valorização. A partir daí, teve-se uma visão do que seria realmente a gestão gerencial ou o modelo de gestão gerencial. Era como se eles estivessem tratando esse modelo como um modelo de portas abertas, onde as pessoas tinham direito a até mesmo opinar, até mesmo participar, né, dessa administração. Então, mesa de negociação permanente, que para o governo era uma forma de fortalecer o modelo democrático, participativo e includente da relação do trabalho do setor público federal, ou seja, no Ministério do Planejamento e de Gestão. O governo brasileiro também promoveu uma parceria com Portugal para desenvolver o planejamento estratégico a longo prazo. Esse fazia parte de acordo brasileiro com a União Europeia, com o intuito de apoiar o país da modernização e a reforma da administração pública. Eu quero tratar com vocês, já estamos praticamente encerrando esse nosso segundo encontro, mas eu não poderia deixar de tratar sobre as novas modalidades administrativas do Brasil. Por quê? Porque daí a gente vai lidar com as reformas administrativas. Como seriam essas reformas? Tudo o que aconteceu de governo para governo, e quais foram as mudanças, e que vocês vão se aprofundar através de pesquisas, se através dessas mudanças, quais foram os benefícios, mas também o quanto foi prejudicado a nação brasileira. Então, na reforma administrativa, o governo Lula discutiu bastante a questão da desburocratização do serviço público, tal como o ex-presidente Dilma inseriu esse tema na agenda da reforma do Estado, ou seja, a ideia era facilitar o acesso público do cidadão e melhorar o ambiente de negócios. Além da desburocratização, outros 3 pilares foram desenvolvidos: a reorganização administrativa, ou seja, a melhoria dos gastos públicos e o controle do recurso investido. Assim, como consequência, houve sim uma consequência das reformas implementadas nos anos 90, surgiram no panorama das organizações governamentais novas variedades que refletem nas novas concepções da administração pública brasileira, as quais passamos a descrever a seguir. A primeira foi a agência reguladora, são as novas entidades jurídicas acrescentadas à estrutura formal da administração pública, sendo que as leis institucionais têm conferido as mesmas formas de autarquia de regime especial. Essas agências, elas são entidades de alto grau e elas fazem parte do Poder Executivo com imparcialidade na relação às partes interessadas, ou seja, estados, setores reguladores e sociedade. Dentro dessas agências foram classificados a Agência Nacional de Petróleo,
ANP, a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, a Agência Nacional de Água, a ANA, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, essas agências, elas foram colocadas dentro das normalidades, né, da modalidade administrativa e foram cobertas pelo próprio modelo de gestão pública. Essas agências, se trata de agências executivas, trata-se de uma classificação especial que pode ser conferida pelo Poder Executivo, mas também as autarquias e as fundações públicas que sejam responsáveis por atividades e serviços exclusivos do Estado e também que celebrem contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Ou seja, a Lei 9.649/98 prevê os requisitos que tais entidades deverão obedecer para poderem se qualificar como agências executivas, ou seja, tudo que tiver de questão de estabelecimento de objetivos, de metas e respectivos indicadores de desempenho da entidades, recursos necessários e critérios e instrumento estaria sendo vista como uma avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ele mensurava como estava essas agências, né? E veio também a Organização da Sociedade Civil de Interesse Coletivo, a OCIP. Esta é uma modalidade de qualificação jurídica que pode ser atribuída a pessoas do direito privado que venham estabelecer parceria com o poder público. As OCIPs, elas foram criadas na Lei 9.790/99 e que institui o chamado Termos de Parceria. Este é o instrumento próprio para a qualificação destas entidades, que necessitam ainda ter uma das finalidades cidade pela referida lei, como, por exemplo, a assistência social, a promoção gratuita, a educação ou da saúde, da segurança alimentar, a nutricional, da cultura e do voluntariado, etc. Já encerrando a nossa disciplina, ele traz alguns pontos dentro dessa organização que essas parcerias, elas são estabelecidas e elas vêm sendo estabelecidas para uma melhoria, um desenvolvimento do país, onde essas parcerias traziam tanto para a própria organização como para o país, ou o estado, ou o município, o crescimento mútuo, né? Eles estariam crescendo juntos, seria como se recíproco tudo que estavam sendo oferecido um ao outro. Então, esse último exemplo que nós citamos dentro dessas parcerias traz alguns pontos que se encaixam, né, em algumas dessas estruturas de mercado, em algum desses monitoramentos e em alguns desses pontos de visão na avaliação de desempenho para o crescimento do mercado e do país subsequente. Dentro do nosso conteúdo, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco na questão dos nossos modelos de gestão. Lá no material didático está bem específico. Esses modelos de gestão nós temos desde 15/11 de 89, que foi a presidência de Marechal Deodoro, e vai até, no nosso conteúdo, ele vai até a 1/1 de 2009, que é já o presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, nós sabemos que nós tivemos umas descompensas, né, de mais ou menos 92, de Itamar para cá, nós tivemos, o país teve umas descompensas, né, onde veio de 2003 a 2011 o país sendo gerido
por Luiz Inácio Lula da Silva, de 2011 a 2016, Dilma, e 2016 até 2009, com a saída de Dilma, veio Temer, né? O vice-presidente assumiu o cargo após o impeachment de Dilma, e em janeiro assumiu Jair Bolsonaro. Então é importante que vocês busquem se aprofundar um pouco para que vocês tenham conhecimento e descentralize, no caso, a informação de vocês em relação à administração pública e privada, consiga fazer essa diferenciação, sabendo que eles são distintos no modelo, eles são distintos na estrutura, na hierarquia, e pode ser diferente na execução. Mas para essa diferença existem alguns motivos e precisa ser melhorado. Encerrando esse conteúdo, vocês vão na plataforma e respondem à avaliação que estará disponível para vocês, será avisado, será sinalizado ao aluno o dia dessa avaliação e até quando vocês podem fazer para que a plataforma não feche. Então, busquem estar atento, acompanhar o que está sinalizado a vocês, participe dos fóruns, contribuam com pesquisa, contribuam com o chat, contribuam com todo o aprendizado de vocês, trabalhando também esses conhecimentos através dos tutores e tirando todas as suas dúvidas. A nossa disciplina encerra aqui e tenha um bom aprendizado. Espere pela próxima disciplina, através dessa evolução que vocês vão construindo essa formação profissional e que vocês com certeza estarão no mercado mais do que preparados. Até a próxima e fiquem bem.